Boa tarde, eu sou a professora Val, e nós estamos aqui para conversar com todos a respeito das eleições na Universidade Federal de Rondônia, e agora a professora Marcele Pereira, candidata à reitoria. Então, Marcele, boa tarde para você e a todos que estão aqui presentes. Vamos começar com a questão que foi para todos os candidatos, antes de você, e vai para o candidato Delson após você, que trazer um panorama da sua candidatura, que você se apresente para o Núcleo de Ciências Humanas, né, oferecendo esse panorama. Então, como é que a senhora se apresenta para a comunidade universitária, pretendendo a reitoria da Universidade Federal de Rondônia, UNI? Gostaríamos que, ao responder essa questão, professora, informasse, né, sobre quais os princípios que estão assentados à sua gestão, nos próximos 4 anos. O que lhe motiva? Qual o seu alinhamento político? Como a senhora identifica um alinhamento político em relação ao governo federal? E onde a situação atual, né, porque a eleição acontece num momento atípico, a pandemia, a Covid-19, a aula remota, está colocada no seu debate. Se tem alguma posição a respeito, como é que toca nesse tema? E também no seu plano de gestão. E sobre quais critérios será a formação da sua equipe de trabalho, porque é uma gestão, né, coletiva, no caso. Então, eu deixo com a senhora esse tempo de apresentação com esse roteiro, professora. Obrigada, bem-vinda. Eu que agradeço, Walterlina, o convite do NCH, quero cumprimentar e saudar todos os professores, técnicos e alunos presentes nessa live, né? Nessa reunião, né? Não é uma live, mas como se fosse. É muita alegria e satisfação poder falar para o meu núcleo, né? O núcleo do qual faço parte. Então, realmente fico muito feliz, lisonjeada de ter essa oportunidade de falar sobre um projeto de representação, né? Um projeto que está sendo construído coletivamente, no qual eu tenho muita honra e muita alegria de poder representar. Então, essa é uma satisfação muito grande. Então, saúdo aqui os nossos colegas que nos ouvem e que nos veem nesse momento. E também é importante ressaltar que, de todos que estão aqui presentes, a grande maioria acompanha o trabalho que a gente tem desenvolvido na Proceia, então conheço as pessoas, conheço a qualidade do trabalho, comprometimento desses professores, desses docentes, desses técnicos, né, que estão presentes aqui hoje, e ressalto também a importância disso, porque numa campanha tão importante como essa, né, um momento que a gente tem de dizer para as pessoas, de falar sobre proposta para 4 anos à frente. Então, é muito rico poder dialogar e poder ser ouvida pelas pessoas, né? Que as pessoas tenham interesse de ouvir as propostas, para que possam fazer suas escolhas, para que possam entender melhor os rumos, né, que a universidade deve tomar nesses 4 anos. Eu sou formada em História, minha primeira graduação, depois fiz Museologia no mestrado e também no doutoramento, recém-defendido na Universidade Lusófona, em Lisboa, devidamente comprovado, devidamente revalidado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, né, depois de muita alegria, né, concluir essa etapa acadêmica, e hoje aqui, apresentando essa proposta para vocês, apresentando esse projeto para vocês, né, e desde que cheguei na Universidade Federal de Rondônia, aprovada por concurso, né, para o Departamento de Arqueologia, eu venho atuado também com gestão. E aí é curioso perceber, e sempre que a gente fala sobre esse assunto, que eu sou convidada a me apresentar, a falar um pouco sobre a minha trajetória, eu acabo me dando conta de como a gestão faz parte da minha vida, né? De como eu estou envolvida com gestão o tempo todo. Acho que deve ser alguma habilidade também que acabo desenvolvendo ao longo dos anos, né? Antes de chegar na Universidade Federal de Rondônia, por exemplo, eu atuava no Ministério da Cultura, extinto Ministério da Cultura, né? Infelizmente extinto. E diante desse desafio também de fazer gestão no órgão federal, morando em Brasília, fazendo a gestão de uma equipe imensa e pensando políticas culturais e políticas públicas para o país todo, foi uma trajetória muito importante da minha vida. E quando eu decido trabalhar na academia, falei, não, agora eu quero me dedicar ao campo acadêmico, quero produzir conhecimentos, quero entender melhor como eu posso ajudar
no âmbito da academia, lecionando, dando aulas, que também sempre foi um grande prazer para mim, eu acabo chegando na universidade e me envolvendo de novo com gestão, e trabalhando aí desde 2014 já na Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis. E na Procea, percorrendo todas as áreas também, né? Começo na CAPNES, coordenando a CAPNES, que é a coordenação de pessoas com necessidades especiais, né? Até hoje tem esse nome, por mais que hoje o nome tenha mudado, a gente hoje fala sobre portadores de deficiência, né? Deficientes, né? Mas desde então comecei a trabalhar lá na Procea nesse setor, cuidando de editais e depois passando pela coordenação de cultura, também como coordenadora de cultura, depois na diretoria de extensão e cultura, na gestão da professora Berenice, desenvolvendo ações aí com o queridíssimo Binho, um grande amigo e que me ensinou muitas coisas também no campo da gestão, do trabalho coletivo, e principalmente no campo da cultura do nosso estado. E depois, a convite do professor Ari, a qual me orgulho muito, integrar a equipe na frente, né, na situação aí como pró-reitora de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis, e estou aí há quase 4 anos, nosso mandato termina agora. É uma trajetória de trabalho na instituição, desenvolvendo ações específicas, né, para esses 3 eixos, essas 3 grandes áreas, né, de preocupação da instituição, a cultura, a extensão e os assuntos estudantis, uma grande responsabilidade, né, desenvolver ações nessas áreas, mas acredito que com esse tempo de experiência e nesse trabalho dedicado, percorrendo cada um dos campi, em atuação conjunta, atendendo a cada um dos professores, garantindo de alguma forma a melhoria das condições de trabalho no campo da extensão, tentando possibilitar novos meios, desburocratização dos processos, falando e promovendo a importância que tem a extensão para a nossa instituição. Acho que esses movimentos todos me permitiram, de certa forma, avançar cada vez mais, que existem novos modelos de fazer gestão também na universidade, que precisam ser pensados e observados, né, nesse sentido. Você me pergunta quais os princípios, né, com base em que princípios eu pretendo e me apresento para a comunidade acadêmica. Eu poderia citar vários, né, alguns como a lealdade, a questão da autonomia da instituição, a uma gestão democrática, né, um processo inclusivo, autônomo, acolhedor, que é uma das coisas que a gente vem desenvolvendo na Procea, um espírito de que a universidade pode e deve investir na qualidade de vida e dos relacionamentos também profissionais, né? Então, sempre com muito cuidado, atendendo aos professores e aos alunos, buscando fazer um acolhimento e atendendo às suas demandas. Mas eu gostaria de citar para você que os princípios nesse contexto são os princípios da própria universidade, aqueles que estão lá presentes no PDI, os 7 princípios, né, como desenvolvimento humano, eficiência, eficácia, efetividade, um compromisso com o Estado, um compromisso com a Amazônia. Então, eu me apresento nesse contexto, né, garantindo, de alguma forma, um trabalho e uma atuação focada nesses aspectos, né? São princípios também de ordem de gestão e também de ordem pessoal, né? Um compromisso com essas bases. A gente não pode esquecer que o PDI também é o nosso instrumento máximo de atuação. As nossas propostas estão disponíveis aí na internet, para quem quiser ver, conhecer, tem um site, que é o www.marcelereitora.unir.br, então está à disposição de todos, com propostas em detalhes. Eu gostaria mesmo de que todos tivessem acesso, para que quando eu possa estar, né, em contato com vocês, nas reuniões prévias com os departamentos, que nós estamos agendando, que vocês tenham acesso também a essas informações presentes no nosso plano de gestão, que espelha, de certa forma, o nosso PDI. Então, dito isso, né, em termos de apresentação, estou tentando lembrar aqui de todas as perguntas, mote que você me fez, né? Você fala sobre alinhamento político. E eu digo a você, Walterlina, que nesse contexto, a UNIR não deve ter nenhum tipo de alinhamento político com o governo federal. Eu acho que nós temos autonomia suficiente para garantir que a universidade tenha uma relação republicana com o governo federal. E, nesse sentido, a gente precisa estar atentos ao que é de melhor para a universidade, né? A gente precisa garantir que as pautas e as propostas que são apresentadas pelo governo federal para as universidades, elas atendam necessariamente às nossas necessidades, que elas possam, de alguma forma, dialogar com os nossos interesses em defesa da autonomia, em defesa do nosso caráter público, em defesa do caráter gratuito,
plural, laico, que é o mais importante. Então, todos os projetos que vierem para a universidade, que vão e que firam necessariamente esses princípios básicos, né, que a gente defende, a universidade deve estar preparada para negá-los, porque a gente não pode abrir mão desses princípios. Então, acredito eu que nesse quesito alinhamento nós temos autonomia, e não vamos estar alinhados a nenhum tipo de projeto que ponha em risco essa defesa da nossa universidade. É o que a gente vem fazendo até hoje, a universidade vem fazendo isso, vem defendendo isso, eu acho que a gente deve continuar defendendo esses princípios e defendendo essa postura autônoma. É claro que isso não significa falta de diálogo, queria deixar muito claro que é necessário muito diálogo, é necessário que a gente possa investir cada vez mais em diálogo com o diferente, né? Mesmo que a gente não concorde com determinadas propostas, nós deveremos sim estabelecer uma relação cordial, de proposituras, para que a gente consiga efetivamente romper barreiras e trazer o apoio necessário para a continuidade das nossas ações, porque nós sabemos muito bem que o MEC é o nosso principal financiador e deve ser o nosso principal financiador, honrando assim, obviamente, com todos os compromissos que nós assumimos, que é o de uma qualidade efetiva para o ensino superior. Isso eu estou dizendo porque está na Constituição, é o artigo 206 da Constituição. Então, a gente precisa garantir que essa relação de respeito, de diálogo seja mantida, mas sem nenhum tipo de alinhamento prévio, sem nenhum tipo de atitude que possa ferir a nossa autonomia universitária. Eu não sei se... a última pergunta, eu não me recordo. Não, na apresentação, além da questão do alinhamento, essa situação, ser gestora no momento, por exemplo, como da pandemia. Entendi, pois é um grande desafio para todos nós, né? Não só como gestora, que me propõe a ser, mas como professora também, né? E aí entendendo todos os limites e as dificuldades que isso significa. Eu quero acreditar que a gente está trabalhando muito, né? Isso é uma verdade, estamos trabalhando muito, para que a gente consiga refletir sobre a situação atual e tome decisões seguras, né, em benefício da nossa comunidade acadêmica. Mas quero também pensar que um cenário positivo está à frente, né, que nós vamos poder nos reunir novamente presencialmente, levando em consideração tudo que está posto em termos de segurança, porque a gente vai viver tempos difíceis, né, daqui para frente. Teremos que nos adaptar seriamente a um novo convívio social, a novas práticas de ensino-aprendizagem no âmbito da própria instituição. Então, o nosso programa de governo, de gestão da universidade, ele tem como premissa e pressuposto diálogo. E claramente que nenhum dos nossos alunos fique para trás, ou seja, que todos os alunos tenham condições adequadas de poder continuar seus estudos de maneira mais equilibrada, né, diante desse cenário de tantas incertezas. Então, esse ano, a universidade tem trabalhado muito, né, a gestão superior tem pensado, tem provocado diálogo para que a gente consiga romper essas barreiras iniciais, para que numa nova gestão tenhamos também condições de seguir garantindo, né, que esse diálogo permaneça, porque essa é uma decisão conjunta, não é uma decisão simples de ser tomada, nós precisamos compreender os cenários e decididamente investir em condições adequadas para os nossos alunos e garantindo, acima de qualquer coisa, a continuidade do ensino de qualidade que a universidade oferece. Nós não podemos correr o risco e nem nos dar ao luxo de perder a qualidade com que os nossos docentes atuam, com que o nosso corpo técnico atua em defesa desse ensino superior. Então, acredito certamente que o nosso compromisso vai ser batalhar por resolução, por recursos e por apoios para que a gente possa garantir que o nosso ensino permaneça de qualidade. Acho que é isso. Sim, eu teria uma questão aí na sua fala, que como é que você responderia, por exemplo, a contradição desse contexto de ter uma eleição diante de um debate de tanta exclusão digital na universidade? Como você interpreta isso? Porque, ao mesmo tempo em que estamos todos trabalhando para tentar essa solução no momento de pandemia, de verificar quais são as alternativas que se tem, ao mesmo tempo tem um processo eleitoral transcorrendo e que é digital. Né? O que é que você interpreta disso? Como é que você se posiciona? Eu acho que essa foi a decisão mais acertada do reitor dessa instituição. Até porque, eu não sei se você sabe, que existe uma regra que se não tiver reitor, né, se não tiver uma lista tríplice que chegue às mãos
do ministro da Educação há tempo, né, é de autonomia da instituição, do governo do MEC encaminhar para cá alguém, ou seja, teremos intervenção. Então, a gente não pode se dar o luxo nesse momento, diante de um quadro docente tão qualificado que nós temos, diante em defesa mesmo da autonomia da nossa instituição, correr esse risco. Então, os tempos, eles não estão a nosso favor, nós temos alguns meses aí à frente, até que o mandato do reitor atual termine. Então, se essa eleição não acontece agora, os riscos que nós correríamos seriam muito maiores. E a gente não quer correr esses riscos, né? Por isso, investir nessa eleição, mesmo sabendo que o nosso cenário não é favorável a muitos dos nossos alunos, né? A muitos de nossos discentes. Mas, infelizmente, era uma decisão importante a tomar. Ou é isso, ou perder, de alguma forma, né, as rédeas da instituição, né, a tomada de decisão coletiva do nosso Conselho Superior, as decisões colegiadas, como temos tomado até então. Então, essa é uma questão que foi tomada devidamente, porque nós não temos tempo para fazer de forma diferente. Corríamos um risco muito grande se deixássemos o tempo passar. E, então, entrando nas questões específicas, né, obrigada, Marcele, professora, nessa condição, como a senhora mesma coloca, o seu lastro na gestão da Universidade Federal de Rondônia vem desde a parceria com a gestão da professora Berenice Torinho. Então, há um acúmulo. E aí, numa das questões que nós lhe apresentamos, que é muito cara ao Núcleo de Ciências Humanas, quais os aspectos da sua experiência, né, na Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Ações Estudantis, e aí eu gostaria, pela ênfase, fosse dada nos assuntos estudantis, nesse último aspecto. O que merece mais atenção, a seu sentir, em relação aos assuntos estudantis, né, considerando as características do público atendido dos cursos da área de humanas? Pois é, essa é uma pergunta que até me permite avançar um pouco em conhecimento sobre o campo, né, de atuação da Procea nesse contexto, porque, assim, eu sou bastante conhecida, e não é novidade para as pessoas também, a atuação da Procea no campo da extensão e da cultura, né? Foram anos e anos de trabalho desses técnicos, né, que atuam na Pró-Reitoria hoje, no sentido de promover e provocar uma maior interação da sociedade com a universidade. Então, tem inúmeros eventos que nós vemos desenvolvendo, até antes de assumir a Pró-Reitoria, é importante que isso fique claro também, ainda na gestão do professor Binho e da equipe dele, da qual eu fiz parte, né, um imenso movimento de avançar em sentido da sociedade, né, mas um movimento de avançar para a sociedade com relação à extensão, à cultura, com diversas ações. Posso citar para vocês, né, obviamente já conhecem, muitos daqui que me veem são parceiros, desenvolvedores de ideias e de práticas nesses programas, o programa Unir Sociedade, que nós desenvolvemos amostras de cursos recentemente, e aí aproveito também para agradecer mais uma vez, porque nunca é demais agradecer, né, o empenho de todos os departamentos no desenvolvimento da nossa amostra de cursos, que circulou pela universidade, mais de 5.000 alunos da rede pública e mais 4.000 alunos da rede particular de ensino, um marco para a nossa instituição, certamente. Tenho muito orgulho de poder ter contribuído com a gestão nesse sentido, né, e agradeço também a parceria de todos os núcleos e de todos os departamentos para que essa iniciativa tenha tido sucesso, parceria com a Secretaria do Estado de Educação, e que a gente quer certamente garantir para os próximos anos, investimentos e esforço para que isso aconteça. Posso citar também o Festival Unir Arte e Cultura, né, que já está na sua 6ª edição, esse ano ele é online, vai acontecer online, já tem aí uma grande quantidade de pessoas inscritas também. Então, ações como essas, né, podia citar a revista Luar também, que nós lançamos, enfim, uma série de atividades que foram desenvolvidas no campo da cultura e da extensão, que merecem destaque, né, e obviamente, ajudam ao programa Unir Sociedade, ao programa de investimento nesse relacionamento da universidade para fora, né, tentando também atacar, no melhor sentido da palavra, problemas sérios como evasão, desconhecimento da única universidade pública no Estado. Tudo isso é muito importante de ser dito, gostaria de frisar a importância disso, mas como você mesmo disse, os assuntos estudantis também não tiveram menos importância em nossa gestão, mesmo antes de que eu tenha assumido, né, a Procea. A equipe trabalhava e trabalha muitíssimo para garantir o pagamento dos auxílios, para garantir que as bolsas auxílios possam chegar aos alunos
de forma equilibrada, de forma correta, de forma justa. Temos aí os assistentes sociais que trabalham com a gente, né? Um trabalho mais escondido, um trabalho mais tímido, não é um trabalho que aparece, mas é um trabalho extremamente importante. As psicólogas também, que atuam no atendimento psicológico desses alunos que nos procuram. A gente sabe que a clínica, né, de atendimento psicológico não consegue atingir a todos, é um grande volume de pessoas que necessitam de atendimento psicológico, então a Procé atua, mesmo que de forma tímida, ainda precisamos investir muito mais, né, na contratação desses profissionais, tanto assistência social como psicólogos, mas o fato é que a gente atendeu a diversos alunos nesse processo todo, nesse tempo todo, mas isso é um assunto que a gente não pode divulgar, né, abertamente, é um tema que a gente precisa garantir sigilo, porque tem a ver com a privacidade desses alunos, né? Então, são mais números internos, né? O número de alunos atendidos também, o trabalho, né, de conhecer esses alunos, as pesquisas que são feitas para que a gente possa qualificar ainda mais o nosso serviço prestado, né, aos alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Mas, professora, em relação aos assuntos estudantis, tem uma questão que eu queria... Nesse raciocínio, tem uma questão que eu gostaria que a senhora aproveitasse e agregasse, que chega muito, por exemplo, no Núcleo de Ciências Humanas, é a profissionalização da bolsa. Ou seja, alguns alunos que não concluíram o curso, pela oportunidade de se manterem na assistência estudantil, já que não conseguem emprego, então tem pelo menos uma fonte de renda. Existe algum plano para lidar com o diagnóstico mais profundo do quanto isso procede e como isso pode ser tratado como tema dos assuntos estudantis? Porque nós não conhecemos esse tema e é por isso que nós destacamos como objeto de preocupação nossa no núcleo. Tá bem. Só que você vai me permitir seguir no meu raciocínio, né? Para que eu possa concluir e depois responder a sua questão, tá bem? Então, como eu vinha dizendo, esse trabalho, que é um trabalho que acontece nos bastidores, ou seja, a equipe técnica tem um relacionamento com os alunos, que é muito respeitoso, muito cuidadoso, né, no sentido de acompanhar esses alunos. Nós sabemos que o PNAES, que é o Plano Nacional de Assistência Estudantil, onde temos a maior parte dos recursos são destinados à garantia da permanência desses alunos na universidade. Então, nesse sentido de garantir a permanência dos alunos, nós temos uma série de auxílios e de bolsas que permitem essa permanência, certo? Nós temos o auxílio transporte, alimentação, creche, nós temos o auxílio participação em eventos, nós temos o auxílio permanência, o auxílio moradia, que são auxílios que garantem a permanência dos alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. E esse auxílio, ele permite que o aluno que não tem condição, né, de se manter na universidade, consiga se sustentar na universidade, consiga estar na universidade. E a retribuição que nós temos disso é que ele se forme e que ele possa ter, a partir daí, condições, né, a partir da sua formatura, de ingressar na sociedade como trabalhador e poder mudar a sua situação econômica. Esse é o nosso grande desafio. Por isso, quando a gente fala sobre essa questão, e já entrando um pouco na sua questão relacionada a esse tema, a gente precisa olhar com muito cuidado essa questão da profissionalização da bolsa, né? Se eu entendi bem a sua questão. Nós temos os alunos que entram na universidade com uma renda per capita de R$140. Isso, se a gente levar em consideração que são R$1.500 per capita, que permite o aluno ter acesso às bolsas auxílios. Só para que fique muito claro, o Programa Nacional de Assistência Estudantil permite, né, por lei, né, nesse decreto, que não é uma lei, infelizmente, é um decreto, mas permite que o aluno, com uma renda per capita de até R$1.500, tenha direito aos auxílios e às bolsas. Só que a realidade da Universidade Federal de Rondônia hoje, ela é tão séria da gente observar, que os alunos, eles têm no teto cerca de R$240 de per capita. Isso, no máximo, chegam até R$240 de per capita e que recebem as nossas bolsas e os nossos auxílios. Chegamos a ter, atualmente, alunos com renda zero. Renda zero significa que os alunos não têm condições e não sobrevivem com uma renda fixa nenhuma. Eles são autônomos, muitas vezes, né, que conseguem comercializar algum tipo de produto para se manter, ou aqueles que vivem de favor, literalmente. São muitos alunos, e isso é atestado pelas visitas domiciliares que nós realizamos, com muita frequência pela equipe de psicólogos, né, que vai aos domicílios para checar se realmente a realidade do aluno é essa,
para que a gente também não incorra aí em nenhum tipo de injustiça. Então, esse é um trabalho também sério que essa equipe acaba desenvolvendo. A questão hoje do pagamento dos auxílios, nós precisamos de recursos, professora Walterlina. É isso que a gente precisa. Nós precisamos que o PENAS seja acrescido. A gente precisa batalhar junto ao MEC, necessariamente, para que ele possa destinar à universidade mais recursos, para que nós possamos equilibrar a quantidade de alunos que precisam de auxílio e a quantidade de recurso que nós temos a oferecer. Essa conta não está fechando, cada vez mais nós crescemos. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 1.700 alunos que recebem auxílio da Procea, mas inscritos e que passaram pela triagem, a gente chama triagem, né, o processo de conferência de documentação para saber se esse aluno realmente tem direito. Fica de fora cerca de mais 1.700 alunos a 2.000 alunos de fora. E todos esses alunos também precisam necessariamente de bolsas, mas o recurso não chega. Então, nós vamos precisar necessariamente investir esforços para exigir mesmo e batalhar recursos, né? Isso significa ir a Brasília, significa conversar, dialogar, mostrar as nossas contas, né? Para demonstrar que a gente não está conseguindo fazer com que a conta feche, precisamos de mais apoio para atender mais alunos, né? Essa é uma realidade atual da assistência estudantil. E, certamente, né, nós não ouvimos falar tanto desse assunto porque está funcionando na medida do possível. A equipe tem trabalhado muito, porque se não tivesse funcionando, certamente os alunos estariam no Ministério Público, estariam aí fazendo todas as movimentações justíssimas para isso. Mas nós estamos trabalhando muito para garantir que esse direito do aluno seja preservado. Então, no caso, o aspecto dos assuntos estudantis que vai merecer mais atenção é a busca da manutenção do financiamento do PENAS. Sim, porque tem um impacto importante. Porque com isso... Se eu entendi a resposta, a abordagem, né? Sim. E o cenário para essa articulação, como a senhora vê, e aí eu já colocaria a outra questão, né? Se nós temos está na que foi encaminhada para a professora, se nós temos uma perspectiva, um novo PDI até 2018, e ele já nasceu interrompido, porque a pandemia interrompeu qualquer mecânica, qualquer lógica que se tinha estabelecido. Entretanto, continua como uma ferramenta, continua como um horizonte de trabalho institucional, até, ou inclusive, para os que precisam disso, não é o caso do NCH, por razão legal. Mas, nesse processo, no caso do NCH, por exemplo, dentro lá do PDI, considerando a missão, a visão e o próprio planejamento estratégico do núcleo, nós pensamos em fortalecer, sim, a extensão e atingir alguns espaços. Um deles, o Espaço Ribeirinho, tem uma proposta lá que surgiu a partir do debate do próprio núcleo com atendimento à área ribeirinha. A unidade de extensão para os projetos de extensão da universidade, que é um acordo que está tramitando dentro da universidade, né? Começou com o Colégio Rio Branco, vamos reavaliar pós-pandemia a viabilidade, se não for ele, será revisto, mas está mantido com o Estado. Mas isso exige que se torne o currículo da universidade um currículo vivo. Se compreende, pelo menos no nosso núcleo, os núcleos docentes estruturantes têm isso bem claro, que a curricularização da extensão será uma oportunidade para um currículo vivo, se isso for bem pensado, né? E acreditamos, né, que estamos pensando, estamos no tempo de propostas de entendimento sobre isso. Como está essa questão na sua gestão? Como podemos pensar que esses projetos estarão colocados para a comunidade? Inclusive, professora, porque, por exemplo, o Núcleo de Ciências Humanas, ele assumiu uma posição de não tratar a educação à distância como alternativa para a pandemia, mas tratar a educação à distância, por exemplo, como uma política. E por que isso tem a ver com a última questão que lhe foi encaminhada?
É porque, ao pensar a curricularização da extensão e associar isso a um currículo vivo com essas alternativas, nós também pensamos no público não atendido, como, por exemplo, o sistema prisional. E aí temos diálogos com outros núcleos, o Departamento de Ciências Jurídicas, por exemplo, né, para ver essa questão. Qual a sua perspectiva? Que alento a senhora teria para esse projeto, para essa identidade do Núcleo de Ciências Humanas? Então, Valterlina, eu fico muito feliz com suas palavras e com as sugestões todas que você deu, porque ao fazer a pergunta, você apresenta uma série de aspectos que são fundamentais para o entendimento que eu tenho de instituição, que o nosso programa de gestão apresenta. Então, a gente apresenta, nesse contexto, nesse diálogo, demonstra claramente como a nossa universidade precisa conversar, como a gente precisa avançar nesse aspecto do diálogo, né? Em termos de gestão, o que um reitor ou uma reitora, nesse caso, pode fazer em benefício, né, da construção coletiva e do apoio aos projetos? Ou nós temos uma gestão que tem como base, como premissa, exatamente uma curricularização da extensão que se permita acontecer, e a gente sabe, você sabe melhor do que eu, né, por conta da sua experiência com o ensino superior, que só se faz uma curricularização efetiva da extensão se tivermos um currículo flexibilizado, é o que você está dizendo de currículo vivo, se eu estou compreendendo, nessa discussão e nessa dinâmica de interação, a partir dos interesses sociais, a partir dos da ideia de desenvolver a universidade a partir do desenvolvimento social, tem tudo a ver, tem uma lógica de pensamento encadeado aí que permite o crescimento. Então, se a gente tem as metas incluídas no PDI, nós temos que seguir, né, o nosso instrumento que vai balizar as nossas ações, né, com propostas de gestão, com ideias que sejam eficazes, eficientes, né, e que consigam, com efetividade, serem implementadas, e a partir de um diálogo para que isso aconteça. Então, o meu entendimento, na minha perspectiva, a curricularização da extensão, ela só vai acontecer se nós tivermos, sim, que os professores, os docentes, já nesse esforço, né, que já vem acontecendo aí há algum tempo, a compreensão de que esse currículo precisa estar realmente focado numa extensão que permita uma saída da instituição, dos seus muros, dos seus interesses próprios, para estar dedicada à realidade social. Isso significa, isso implica necessariamente que a gente saiba quais são as questões sociais que a gente quer contribuir. Isso significa que a gente precisa garantir que as metas do nosso PDI sejam alcançadas a partir desse diálogo social. E é por isso que a nossa plataforma de gestão é Unir Sociedade. Unir Sociedade significa necessariamente um investimento no desenvolvimento social, um investimento no desenvolvimento populacional. Questões e problemas que o nosso Estado enfrenta, que a universidade pode e deve ajudar a responder. E isso se trata de um currículo vivo, como você cita, de um currículo flexível, onde esses alunos possam também transitar entre os seus interesses pessoais e profissionais, e ao final de sua formação, né, conseguir, de alguma forma, ter uma visão institucional da qual ele tenha feito parte de maneira ativa, né, de maneira positiva, para que a gente tenha interface social efetiva, né, para usar a palavra que está no nosso PDI, eficácia, eficiência e efetividade. Porque isso não é só palavra bonita no papel, no planejamento. É necessário que a nossa gestão tenha realmente condições de apostar em propostas, em programas, em projetos que possam lidar necessariamente com as questões sociais. Aí faz sentido todo o trabalho que, por exemplo, o campo da educação na universidade faz sentido a reserva técnica da universidade, que muito em breve vai estar aberta, acolhendo diversas escolas, né, que é o nosso desejo, investir realmente para que essa universidade possa receber as escolas, possa estar aberta para a comunidade e, ao mesmo tempo, desenvolver pesquisas e projetos de extensão que possam contribuir efetivamente com a sociedade. Então, nesse plano que está sendo, no meu entendimento, né, que está em consonância com um projeto de gestão que é coletivo, feito a muitas vozes, e acredito que essas suas sugestões, a partir do próprio NCH, que amadurece isso coletivamente, aliás, aproveito também esse contexto para parabenizar a atuação do NCH, no sentido de fomentar o debate, de fomentar
as escolhas colegiadas, a tomada de decisão colegiada. Isso vai municiar certamente a tomada de decisão da gestão, isso facilita o trabalho do gestor, facilita o trabalho da reitoria, porque se a gente tem também núcleos sólidos que se reúnam e que proponham ideias e iniciativas para benefício das suas áreas temáticas, né, para consolidação de seus temas, isso facilita e muito a gerência administrativa da instituição, no sentido do cumprimento das metas, né, no sentido do cumprimento do desafio da missão institucional, que, na verdade, é colocar a universidade como referência na Amazônia, né, isso fruto do nosso PDI feito desde 2014. Nos minutos que nós temos finais, então, vamos a uma questão que não foi falada ainda, que foi encaminhada também. Né? Temos aí, apesar de as condições normais de temperatura e pressão, não houve intervenção na Uni, reitora eleita, reitora empossada, passou 4 anos. Como estará a Uni na sua gestão? Claro, é uma projeção para alguns indevida, mas eu enviei essa questão porque para nós é caro o futuro, né? O futuro não se deseja, o futuro se constrói a princípio. Então, qual é a resposta a essa questão, Marcelo? Nós encaminhamos, nós escrevemos só para o público que não conhece a questão, assim, o que podemos vislumbrar após 4 anos de gestão? E é óbvio, né, pela experiência que lhe marca, em relação ao apoio estudantil. Onde estaremos? Bom, em relação à universidade como um todo, e nela inclui a questão do apoio, né, da assistência estudantil, o nosso plano de trabalho, o plano de gestão que está sendo construído, que está à disposição de todo mundo, vai ser um grande termômetro para isso, né? Ao final desse processo, nós vamos poder observar e perceber aquilo que nós conseguimos construir em termos de avanço, aquilo que não foi possível construir, aquilo que vai precisar de mais tempo para ser construído. Então, é por isso que nós planejamos, Walterlina. Acho que você também acompanha bem, né, e sabe a importância de um planejamento, sabe a importância das metas, sabe a importância de acúmulo, né, de informações que nos permitam avançar. Então, há os estudos que garantem aí a interface, né, da universidade no seu planejamento. Então, a gente precisa, nesse momento que é tão tenso, tão nebuloso, nós não sabemos como vai ser, a gente não tem certeza hoje, né, menos do que tinha ontem, de como será o nosso ano de 2021, por exemplo. A gente está vivendo num cenário de muita incerteza, de muita dor, né, de muita tristeza. São mais de 70 mil mortes aí por conta dessa pandemia no país inteiro. E a gente está sendo muito mal conduzido nessa questão, né? Infelizmente, nós estamos num cenário político, social, econômico de muitas incertezas. Então, o nosso plano é o que vai garantir que, mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo diante de um cenário de tantas incertezas, nós tenhamos um caminho. Não vou dizer norte, né? Vou preferir falar sul. Nós teremos um sul para a gente poder avançar em direção a uma universidade melhor e, digo mais, a uma universidade que possa garantir as suas bases, né? Garantir a sua autonomia, garantir o seu direito às propostas colegiadas, garantir que a nossa assistência estudantil, por exemplo, permaneça. Porque você também sabe, e os colegas que me ouvem também, que o nosso PNAES, Programa Nacional de Assistência Estudantil, é um decreto, e a qualquer momento ele pode cair, ele pode deixar de ser, a universidade pode deixar de receber esse aporte orçamentário, esse recurso, né? E se nós deixarmos de receber esse recurso, infelizmente a universidade deixa de atender uma grande quantidade de alunos. Então, há uma batalha política também por permanência desse tipo de programa institucional que garante a permanência dos nossos alunos. Então, daqui a 4 anos, eu queria muito perceber que a universidade conseguiu avançar em consonância com o nosso projeto coletivo. Quero garantir, representar bem a comunidade acadêmica, garantindo que essa comunidade possa ter autonomia para os seus processos, garantindo que ela possa ter qualidade de vida das suas relações interpessoais, porque isso também é muito importante, respeito
à comunidade, aos técnicos da nossa instituição, para que eles possam ser sempre ouvidos e respeitados em sua área de formação, e quero que a gente consiga, de forma muito pragmática, que os nossos alunos sejam respeitados também e tenham condições de permanência. E, mais do que nunca, garantir que a nossa evasão também diminua, porque esse é um compromisso que todos nós devemos ter daqui para frente, e eu, enquanto reitora, quero garantir que essas condições sejam preservadas para que a universidade avance e não retroceda. Muito bem. Então, nós temos a previsão de encerrar às 18h15. A candidata atendeu a todas aos critérios que nós estabelecemos. Eu quero agradecer, Marcele, a sua participação e deixar aqui as considerações finais da sua fala e estimulando, como fiz nos outros candidatos, que os nossos departamentos, grupos de pesquisa, programa de pós-graduação, aprofundem essas conversas com a candidata, com os demais candidatos, de modo que a gente possa encaminhar esse processo com absoluta transparência e tranquilidade. Esse é o compromisso do núcleo, você conhece o núcleo que você trabalha, então estamos juntos nesse processo. Com você, Marcele, as suas considerações finais, e agradeço a todos e todas que estiveram presentes conosco hoje. Pois é, eu também quero agradecer, Valterina, agradecer primeiro a você, mais uma vez, pelo trabalho que você vem desenvolvendo à frente do núcleo, é muito importante, né, garantindo de alguma forma um papel preponderante realmente para esse lugar institucional, né, dando diretrizes, isso é muito, muito valoroso, ajuda muitíssimo a gestão. Quero agradecer muito aos colegas que estão aqui acompanhando, ouvindo. Quero dizer que eu estou à disposição de cada um de vocês para representá-los nesse projeto que é coletivo. E por ser coletivo, convido também a olharem lá na plataforma a proposta que está apresentada. São vários itens, tem um trabalho detalhado que foi pensado e feito por muitas mãos, por muitas vozes, e seria importante também que quem ainda não teve a oportunidade de contribuir, que faça isso, vá, dê uma olhada, se concordar, o que achar que está demais, ou que não, vamos dialogar, vamos costurar essa construção, a opinião de vocês é muitíssimo importante, a ideia de representação no cargo da reitoria é uma ideia que me agrada muito, por isso estou aqui, lançando meu nome como uma alternativa para que a gente possa defender a universidade, e defender a universidade significa defendê-la de todas os tipos de problema que a gente enfrenta hoje, né, e defender que a gente continue atuando e atendendo aos nossos alunos, né, em defesa realmente de uma universidade que possa estar atuante em sociedade, mas não no jargão, né, não da boca para fora ou só no papel, realizando coisas como nós temos realizado até agora. A universidade avançou muito, não se pode negar isso, né? Tivemos gestões exitosas que puderam contribuir com a instituição e que permite que agora tenhamos essa tranquilidade para seguir avançando na construção de novos processos. Então, agradeço imensamente a acolhida, a atenção de vocês, a importância de que vocês votem no dia 6/60, Marcele Reitora, para aqueles que me conhecem, que acreditam no meu trabalho, que acompanham o desenvolvimento das nossas ações e que querem ver realmente mudanças, que querem ver realmente novos processos, uma nova forma de fazer gestão, mais integrada também, participativa, dialógica, e com a minha presença, né, que é o que eu posso doar nesse contexto, daqui a 4 anos, é doar essa energia de realização, energia de representação, e para isso, preciso que vocês votem 60 no dia 6, tá? É um pedido, e, claro, conto aí com a participação e com a presença de vocês e com o apoio, tá? Obrigada, gratidão, melhor dizendo. Ok, estará disponível no YouTube essa gravação, e você, Marcelo, eu esqueci de dizer para os demais candidatos, mas como está sendo registrado, eu envio a gravação para os candidatos, está liberado para fazer uso naquilo que convier na campanha, se for útil, se for adequado. Então, até mais, às 19 horas, vamos conversar com o professor Delson, e o professor Santini ficou para amanhã. Então,
por causa do inconveniente que houve hoje na conexão dele. Então, um forte abraço a todos e todas e sigamos conversando. Obrigada, obrigada. Abraço em todos também. Obrigada.